Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 14. Portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Trazendo em volta da cintura a verdade. Essa é referida à armadura de Deus que nós vamos falar hoje. O próprio apóstolo Paulo nos diz que nós passaremos por lutas e por provas e por momentos de dificuldade em que a nossa luta, que não é contra o homem, não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, vai requerer de nós força e habilidade. E para isso agora ele vai começar a falar sobre os itens dessa armadura, ok? Principados e potestades são instituições malignas organizadas. E ele tem um objetivo na sua organização: matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus. Então vamos meditar um pouco sobre isso? Pegando o primeiro item, que nós vemos ali no capítulo 14, que é o cinto. Pegando o cinto, que cinto é esse? Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Primeira parte do capítulo. Em volta da cintura. Ele fala do cinto da verdade. O soldado romano, ele cingia quer dizer, ele vestia uma espécie de um cinto com retalhos de couro compridos, couro forte, e isso servia para proteger ali a sua área mais delicada, para que ele pudesse colocar a faca e a sua bainha. Também ficava ali nesse cinto a espada, não é? Que ele carregava. Para tudo isso servia para o soldado romano, para o soldado hebreu, naquela época, a cinta, ou o cinto. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz para nós que a verdade é semelhante a este cinto que o soldado usava. Qual seria a semelhança? Veja só. Qual era além de segurar a sua faca, a bainha e a espada, qual seria o outro objetivo deste cinto? Que ele era colocado, afivelado e bem preso. Então ele protegia as partes ali íntimas do soldado e carregava este armamento. Agora imagine você, se ele tivesse um cinto meio frouxo, tivesse que segurar com a mão para não cair no meio da batalha, ou se ele viesse a perder aquele cinto no meio da batalha. Primeiro que seria vergonhoso, né? Seria muito vergonhoso. Mas enfim, ele teria que sair correndo para não passar vergonha e pegar o cinto e colocar de novo. E nesse processo de recolocar o cinto, ele ia ficar vulnerável. O inimigo poderia atacá-lo, porque ele não estaria atento à batalha, e o feriria. Provavelmente o feriria de morte. Sem contar que se ele não tivesse um cinto bem afivelado e bem ajustado, por mais que ele não perdesse o cinto, ele ia ter que ficar segurando. Você já passou por essa situação de andar com a calça sem cinto? Ou andar com um cinto que não aperta o suficiente, você tem que ficar parando para levantar a calça? Imagina isso no meio de uma batalha.
Você para, levanta a calça escorrega um pouquinho, você levanta a calça até que você desiste e com uma mão você segura a calça e pensa no soldado, com uma mão segurando ali a sua roupa para não passar vergonha e com a outra tentando segurar a espada. Você acha que tem o mesmo desempenho para o soldado? Lógico que não. Então, o cinto da verdade, a verdade. O objetivo do cinto era esse mesmo, evitar que a roupa caísse. E o objetivo de falar a verdade é manter as nossas partes mais delicadas, mais sensíveis, mais íntimas, protegidas. A verdade nos protege da humilhação e da vergonha. Falar a verdade nos mantém atentos à batalha que nós temos que ter contra o inimigo. Quando nos falta a verdade, nós somos alvos fáceis do nosso inimigo. Quando nós falamos a mentira, quando você já deve ter ouvido isso, quando nós pronunciamos uma mentira sobre qualquer assunto, é muito provável que nós tenhamos que contar outras mentiras para sustentar a primeira, e ainda outras para sustentar a segunda, e assim sucessivamente. Então, falar a verdade nos mantém longe dessa vergonha. Quem não usa a verdade, mais cedo ou mais tarde, vai ser exposto. Vai ter a vergonha. Sem contar que, assim como se segurasse as calças para não cair, terá o maior trabalho para manter a mentira. É como se você estivesse ali segurando as calças para ela não cair, você não passar vergonha, você tem que ficar mentindo ainda mais. Entende? A nossa vida é cercada desse tipo de coisa. Eu fui um mentiroso. Jesus me lavou e eu constantemente tenho que estar apertando o meu cinto antes de ir para a batalha, ajustando as contas com Deus, pedindo perdão do que pode ter acontecido, para que eu não seja encontrado em batalha com mentiras que me tiram essa proteção da vergonha. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: por isso renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Outro versículo em Apocalipse diz, Apocalipse 22:15, mas ficarão de fora da onde? Da glória, do reino de Deus. Ficarão de fora os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Então, ainda pode ser pior, né? Existem pessoas que chegam a amar a mentira, têm prazer na mentira. E a mentira, ela tira essa proteção que Deus pode nos proporcionar com relação à vergonha. Eu muitas vezes me senti envergonhado. Nem sempre, em muitos momentos da minha vida, onde eu usei de mentira, a vergonha ela acabou vindo de uma forma ou de outra. Eu nunca amei a mentira, mas muitas vezes nós usamos da mentira para justificar alguma coisa, aquela mentirinha que muitas vezes, isso é uma mentirinha branca, se é que isso existe. Essa é uma mentirinha leve. Não existe. A verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. E nele não há mancha, nem mácula. Ele não mente. Então, o primeiro item dessa armadura que Deus nos fornece, nós fabricamos ele pronunciando, vivendo a verdade. Nós fomos resgatados de muitas coisas nas nossas vidas. Eu fui resgatado por Cristo de muitas coisas na minha vida. E uma das coisas que Jesus Cristo me resgatou foi de pronunciar a mentira. Então, fale a verdade cada um, como diz lá em Efésios 4:25, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade. A verdade nos liberta, a verdade nos protege da vergonha, do exercício e na vida com Deus. Simples assim, tá bom? Então grave isso para você, uma aula bem curta sobre o que nos protege da vergonha
na batalha que nós vivemos dia a dia contra os principados e potestades. Então a verdade é esse item da armadura que protege a mim e a você da vergonha na batalha contra os principados e potestades. Deus abençoe e até amanhã.